Queridos amigos, queridas amigas que nos veem, que nos ouvem, cumprimenta-os Carlos Brasílio Conte. Está no ar mais um programa Caminhos do Universo. Hoje eu trago para uma entrevista o nosso querido amigo Antônio Carlos Jorge, que é membro da Sociedade Teosófica, é presidente da loja Teosófica Liberdade e na vida profana, na vida profissional, ele atua como consultor ambiental. E nós pretendemos desenvolver uma conversa em que ele possa nos esclarecer sobre aspectos ambientais. Querido irmão Jorge, prazer em recebê-lo em nosso programa mais uma vez. No ano passado já contamos com a sua participação, com as suas palavras, com a sua colaboração. Né? Isso. Eu que agradeço, Carlos, a oportunidade mais uma vez de estar compartilhando esse momento realmente muito especial. Eu quero também desejar àqueles que estão nos assistindo, quer dizer, um ano de 2008 repleto de luz, paz e prosperidade. E que estejamos todos realmente sintonizados por essa causa ambiental que realmente é muito importante. Que assim seja, amém. Para iniciar esse nosso bate-papo, né? O ano anterior, né, você esteve aqui e nós conversamos realmente sobre teosofia, espiritualidade, astrologia, enfim, assuntos ditos mais esotéricos, né? Hoje, com os pés mais centrados na matéria, no chão, na terra, né? Nós queremos que você nos fale alguma coisa sobre a terra, a mãe terra, né? Então, eu te perguntaria inicialmente, face ao que temos visto no noticiário, na mídia, na televisão, nos jornais, sobre a degradação ambiental, sobre a devastação que sofre a nossa querida Mãe Terra, né? A pergunta inicial seria essa: como é que fica? A Mãe Terra tem cura ou ela vai morrer? A pergunta realmente é de muita complexidade, mas eu penso que a Terra, com todos os impactos ambientais causados pela civilização humana, não tem a capacidade de destruir a Terra. Né? A Terra ela tem os seus mecanismos de regeneração, de recuperação. Resta saber se o homem não vai se autodestruir. Né? Ela continua. Né? E teve até uma revista recentemente lançada, acho que não chega a um ano, que tinha uma matéria, não sei se me parece que foi a Galileu, uma matéria que dizendo se não houvesse interferência humana aqui na cidade de São Paulo, a Mata Atlântica ela seria reconstituída na própria capital. Então, quer dizer, o poder de regeneração da Terra realmente é muito grande. Em quantos anos se daria essa recuperação? Existe alguma estimativa? Olha, tudo assim? Depende de como o homem vai proceder, quer dizer, com relação à sua conduta daqui para frente. O grande problema ambiental, quer dizer, ele está focalizado na questão da atmosfera. No efeito estufa, né? São vários os desdobramentos relativos ao impacto ambiental, mas esse me parece que é o mais contundente. Já tivemos no passado recente a questão do buraco de ozônio. Isso é uma prova de que o mundo, se for organizado, ele consegue reverter o processo. A questão do buraco de ozônio era um gás, CFC, é o clorofluorocarbono, que é uma molécula que sobe a altas camadas da atmosfera e ela provoca, quer dizer, uma reação química e destrói o ozônio, que é uma camada protetora. Né? Isso já se fez ações no sentido de corrigir esse gás não está sendo mais fabricado, né?
e o buraco começou a ser reduzido, né? E esse gás, ele era me parece, salvo o melhor juízo, né, de várias procedências, né? Então existia aquele fabricado pelo homem, né? E existia também uma quantidade dele que é natural, né? Me parece que até é proveniente de certas atividades biológicas. Então, só eliminando aquela parte industrial já foi o suficiente para diminuir o buraco de ozônio, alguma coisa assim? O CFC realmente é um gás industrializado, né? É um gás que é utilizado para refrigeração de ar-condicionado, refrigeradores, freezers, né? Na natureza ele não existe? Na natureza não existe esse sei, é um produto é um produto realmente industrializado. Agora, me parece que a questão do CO2 e outros gases que provocam o efeito estufa, esse me parece muito mais difícil de ser contido em função, quer dizer, do grande volume que ele é jogado na atmosfera, né? Sei. Então este é o grande desafio que a humanidade tem a ser enfrentado. Essa questão ambiental, ela de certa forma, ela é nova para a humanidade, né? Quem se rotulava como ambientalista na década de 70 era tido como exuberante, visionário, para dizer o mínimo, né? Mas na década de 80 nós tivemos 3 acidentes ambientais de grandes proporções, que isso, de certa forma, mudou, quer dizer, a visão do homem. Um pouco antes, a visão do homem já tinha sido mudada em função da aventura espacial, onde se mostrou, quer dizer, a Terra sob uma ótica diferente daquela que nós estávamos acostumados a ver. Mostrou, quer dizer, um planeta frágil, um oásis diante da imensidão que é o universo, que aparentemente é estéril, mas nós sabemos que tem vida. É verdade. Mas a vida em toda a sua exuberância realmente é uma coisa meio inusitada. Então, quer dizer, o homem inconscientemente ele já ficou suscetível a essa ideia da questão ambiental. Mas tiveram 3 casos emblemáticos na década de 80, 3 acidentes, quer dizer, foi o Chernobyl, um acidente de grandes proporções. Tivemos o vazamento daquele petroleiro no Alasca, o Exxon Valdez. E o terceiro acidente muito mais realmente doloroso, que foi o vazamento de um gás de uma fábrica na Índia, em Bhopal, que isso provocou a morte imediata por asfixia de milhares de pessoas. E hoje, 20 e tantos anos, ainda centenas de milhares de pessoas ainda são acometidas desses males, né? Essa empresa era uma empresa da Union Carbide e me parece que as indenizações ainda até hoje não se concretizaram. Mas, enfim, quer dizer, a comunidade internacional ela começou a se preocupar em desenvolver mecanismos no sentido de que a civilização pudesse se proteger. E aí nós tivemos a grande reunião, a grande primeira reunião organizada pela ONU, que foi a Eco Rio 92, que lançou, quer dizer, pavimentou as condições necessárias para que houvesse posteriormente a reunião em Kyoto, onde foi consignado o protocolo assinado por 147 nações, me parece, né? O fato de o Brasil sediar a primeira grande reunião voltada a esses problemas ambientais foi fortuita ou teve alguma determinante? Isso daí, eles levaram em consideração a Amazônia para escolher o Brasil, para sediar esse evento? Tem alguma coisa a esse respeito também? A questão da escolha, eu não sei te dizer, mas o Brasil, ele, sem dúvida nenhuma, representa, quer dizer, um fator-chave no processo de transformação ambiental do mundo, né?
Então, realmente, a Amazônia, ela é realmente uma área muito cobiçada, né? Porque sabem que aqui realmente é a grande última fronteira existente no mundo em termos de biodiversidade, né? Mas o fato é que o protocolo de Kyoto, ele assinala, quer dizer, uma redução muito modesta, de 5,1% das emissões registradas no ano de 1990, a serem cumpridos entre 2008 a 2012. Então, essa redução, ela é muito pouco ambiciosa, e não é isso que vai determinar, quer dizer, a redução necessária para que nós possamos sair dessa grande encrenca que a humanidade se meteu. Deixa eu te fazer uma colocação. Uma vez eu li numa revista que um cientista do primeiro mundo, não me lembro de qual país, ele fez uma declaração que eu achei interessantíssima. Ele comparava a Terra a um grande hospedeiro e a humanidade, os seres humanos, a um parasita. E ele dizia que toda a relação que envolve parasitas e hospedeiros, ela só tende a ter dois caminhos no final. Ou o parasita mata o hospedeiro, ou o hospedeiro acaba com os parasitas, né? No caso da nossa relação, a relação humana com a relação da Mãe Terra, do planeta Terra, qual seria o desfecho? Essa é uma visão bastante crítica em relação ao homem, né? Mas eu penso que a humanidade, naturalmente a Terra, ela tem uma trajetória de vida, que vai se exaurir, quer dizer, em função da própria vida do Sol, que são 9 bilhões de anos, nós já percorremos 4 bilhões e meio de anos, portanto estamos aí no ponto axial da vida, né? Da expressão da vida. Mas a humanidade, ela realmente, penso eu que ela vive em função, quer dizer, das condições fornecidas para que haja vida pelo próprio planeta. Nós temos a teoria Gaia, que indica que o planeta é um ser vivente, né? Dentro da teosofia nós advogamos essa filosofia, essa visão que realmente, além de ser muito profunda, espiritual, ela realmente é muito bela, né? Agora, o fato é que me parece que a humanidade, ela se desviou dentro da sua trajetória de desenvolvimento humano, né? Isso tudo é resultado de um sistema equivocado de vida, né? O homem, ele está alicerçado, quer dizer, em determinadas condições, onde o importante é ter e estar, né, em detrimento do ser. Então, quer dizer, a vida hoje é hedonista, quer dizer, o homem vive o prazer do momento e sua vida obstinada a acúmulos materiais, né? E que isso não resolve a sua lacuna espiritual. Então nós vivemos, por exemplo, numa cidade que é uma sandice, na realidade, em termos de qualidade de vida, né? Quer dizer, são equações que economicamente não se fecham, né? O homem, ele é compelido, mesmo pelo sistema educacional, a procurar, quer dizer, a se pautar a sua vida pela competitividade, no sentido de acumular, né? Então nós temos a geração de uma economia, quer dizer, pautada pela concentração de renda, por um lado, na mão de uma minoria, e a exclusão de uma massa de seres mergulhada realmente no mar da desesperança. Que isso, quer dizer, acaba desembocando, quer dizer, numa questão ambiental, que a pessoa excluída, ela não tem a consciência em relação ao meio ambiente. E o incluído, muitas vezes ele tem a consciência ambiental, mas ele não abre mão, quer dizer, da sua satisfação egóica para reverter o processo. Então, eu acho que ele teria conhecimento, né,
mas não consciência, não é verdade? Ou ele não aplica a sua vontade sobre a sua consciência para que se realize, né? É verdade. O que eu percebo é que nas relações de negociação, a relação boa é aquela que tem o ganha-ganha. Mas dentro do modelo econômico que nós vivemos, não existe margem para o ganha-ganha, né? Existe um processo de altamente concentrar renda em detrimento, quer dizer, do outro, né? Então, enquanto prevalecer esse estado, essa relação econômica, nós teremos a Terra realmente sob ameaça, quer dizer, em termos de celeiro para o desenvolvimento da humanidade. Mesmo com todas essas ações ambientais, aí, todo esse movimento, você acha que está se formando realmente uma nova consciência? Essa nova consciência ela é necessária para forjar, quer dizer, o ser humano de amanhã, do amanhã. Agora, isso é opinião minha. O ponto de reversibilidade dessa questão do efeito estufa já passou há muito tempo. Não é protocolo de Kyoto que vai resolver esse problema. Quer dizer, não há mais reversibilidade. Opinião minha. Eu penso que não tem mais o que fazer. O que se recebe de informação na mídia é realmente fragmentos, quer dizer, de um processo, para quem estuda o assunto, muito mais contundente, de transformação que está por vir, né? A coisa realmente ela é muito grave. É mais séria do que nós imaginamos, né? Então, mas isso não é que vai representar, quer dizer, a destruição cabal da humanidade. Transformações eu acredito que acontecerão de forma avassaladora, sim. Mas o núcleo da humanidade ela será mantida. Agora, lembrando que todas as transformações elas são benéficas à humanidade, porque vai redirecionar, na minha ótica, quer dizer, o retorno do seu equilíbrio, o retorno do eixo, o retorno, quer dizer, da valorização do que realmente tem que ser valorizado em termos da essência do homem. É a lei do pêndulo. Ele avançou muito para um lado. Além da causa e o efeito. Em que momento a coisa realmente desandou? Foi a partir da Revolução Industrial, onde se começou a utilizar um combustível fóssil. Inicialmente, quer dizer, as reservas minerais provenientes da madeira queimada, que se utiliza ainda, né? Que ainda é uma fonte de energia. Posteriormente foi o carvão mineral. Na China, basicamente a energia da China é produzida por carvão mineral, que é altamente poluidor. Ela gera CO2, assim como o carvão vegetal. Depois nós tivemos a era do petróleo. Isso tudo, quer dizer, agravou a situação. E hoje se sabe com exatidão que a emissão de CO2 ela se concentrou a partir da Revolução Industrial. Porque na Antártida eles começaram a perfurar o gelo e eles recuperaram, quer dizer, através de isótopos na molécula de oxigênio que está contida, aprisionada dentro do gelo, eles conseguem saber o quanto de CO2 foi emitido naquele ano. Então eles retrocederam 650 mil anos e fizeram esta curva. E realmente, para a surpresa dos cientistas que até então negavam, porque se argumentava que isso era um processo cíclico. Realmente existe um processo cíclico na natureza, assim como eras glaciais, né? Mas não este. Este é pela ação realmente humana. E, se não me engano, nessa pesquisa, também se constatou que na época do Império Romano, não é? Houve uma grande poluição de chumbo na atmosfera, alguma coisa assim, devido às minas, que eles começaram a explorar esses minérios também.
mas nada tão grave quanto a situação atual, né? Nós estamos ao fundo do poço atualmente, é isso? Realmente, pela história registrada, a humanidade nunca passou por uma situação como essa que está passando, né? Tem registros, por exemplo, de emissão de CO2, quer dizer, de uma maneira mais contundente, que por atividades vulcânicas, né? Verdade. Por exemplo, se houver um impacto de um meteorito de grandes proporções, quer dizer, também vai provocar, quer dizer, uma dispersão de material particulado na atmosfera que vai interferir. Mas isto não tem sido registrado, quer dizer, nessa retrospectiva feita por esta análise, né? Certo. Realmente a coisa é preocupante em função dos últimos 100, 150 anos, né? Agora, Antônio Carlos, quando se fala em irreversibilidade, então vamos traduzir isso daí em alguma coisa palpável, assim. Por exemplo, irreversibilidade significaria, você já deu uma indicação que não, mas eu queria confirmação. Significaria o fim da humanidade? Se um processo irreversível, ele conduz à extinção da humanidade ou da vida sobre o planeta? Como é que seria esse jogo? Eu não diria que seria a extensão da humanidade, seria a extinção de um modelo de vida. Mas alguma vida sobreviveria? O próprio homem, eu acredito que sobreviveria. E se reorganizaria? Se reorganizaria, quer dizer, sob a égide de um outro conceito, de outro valor, de uma outra orientação, onde estaria voltado, quer dizer, para uma sociedade mais fraterna, mais alinhada com os interesses realmente da coletividade. Certo, quer dizer que você não prevê o fim da Não, eu vejo o fim de uma era. De um processo. De um conceito. De um conceito. Para que nós pudéssemos, quer dizer, ter uma situação sob controle, nós teríamos que eliminar as emissões já, numa quantidade muito superior àquela apontada pelo protocolo de Kyoto, que indica, como eu havia falado, de 5,1% das emissões de 90. Lembrando que foram 30 nações que se comprometeram a fazer as reduções. O Brasil, embora tenha sido signatário do protocolo, ele não tinha o compromisso em função de ser uma nação em desenvolvimento. Foram 30 nações que se comprometeram à redução. Lembrando que logo depois da assinatura, os Estados Unidos, quando assinaram, era o Bill Clinton o presidente, o Al Gore o vice, era uma pessoa com um compromisso ambiental ligado, quer dizer, à sua própria história de vida. Mas tão logo o Bush adentrou a Casa Branca, quer dizer, ele retirou a assinatura desse protocolo, sendo que os Estados Unidos é o grande poluidor mundial, né? O grande vilão, da questão. E outro país que também retirou a assinatura foi a Austrália, embora a Austrália recentemente, quer dizer, politicamente ela referendou, quer dizer, a sua assinatura. Os Estados Unidos, é verdade que existem muitos estados que estão realmente comprometidos com o protocolo. Mas olha, 5,1% é tão modesto e já provoca, quer dizer, tanto problema de adesão, quem dirá, quer dizer, o que deveria ser realmente reduzido, né? Então eu penso que este modelo econômico não tem espaço de manobra para que nós possamos fazer, quer dizer, a lição como deveria ser feita, né? Por isso que a minha visão aparentemente é pessimista, mas não é pessimista, ela é uma visão realista. Agora, é uma visão minha. Isso não significa que as pessoas necessariamente devam comungar dessa mesma linha, né? Me parece, eu não sei, pelo até que nós conversamos, né,
nos bastidores, antes da gravação, né, que você considera que isso vai levar fatalmente, por imposição até das circunstâncias, num futuro médio aí, que a humanidade repense o seu modelo e o seu conceito, né, de vida. Você poderia esclarecer alguma coisa a respeito disso? Pois bem, serão colocadas questões inexoráveis à humanidade, né? Quer dizer, a mudança no regime de chuvas, isso já é uma realidade. Áreas que até então eram produtivas, hoje estão desertificadas. A escassez de água potável, doce, embora o planeta seja chamado planeta água, mas a água potável é muito ínfima perante toda a água que o planeta tem. Isso são questões que colocarão a necessidade do redesenho geopolítico humano, né? Então, eu penso que muitos ingredientes serão adicionados a esse novo contexto que redesenharão, quer dizer, o planeta. A questão crucial é essa questão atmosférica, mas o desdobramento que isso poderá ter são imprevisíveis. Quer dizer, se fala-se, por exemplo, de elevação dos mares, isso já é uma constatação que a Groenlândia está se degelando num processo altamente acelerado. Nós temos uma península na Antártida, península de Larsen, que também registrou em poucos dias, quer dizer, um desprendimento de glaciares que até então julgava-se serem eternos. Mas a minha fala não tem nenhum viés político, hein? É uma questão realmente de quem observa, de quem estuda. É uma constatação, não? De quem estuda essas questões de uma maneira isenta até. Naturalmente, existe um viés espiritual, mas isso não está sendo colocado aqui como fiel da balança em termos do que... É verdade. Do que deverá suceder, né? Mas não é que eu me sinto preocupado. Para mim isso, de certa forma, é até um vetor positivo, porque, de certa maneira, é um vetor de mudança que vai colocar a humanidade dentro de uma perspectiva humanista de vida, né? Ou seja, para fazer um omelete é preciso quebrar alguns ovos aí. Vai ser preciso acontecer algumas catástrofes, alguns danos à humanidade para que ela se redirecione. Eu penso que os ciclos de civilização, eles, assim como a própria vida, ela se manifesta em ondas, né? Nós temos como as gunas dentro da filosofia védica, né? Nós temos o processo sático, tamásico, né? E rajásico, né? Então, tem um processo de construção, de estabilização e de mudança. Agora, mudança não significa necessariamente destruição, mas para você construir um novo modelo, é lógico que a destruição ela é inevitável daqueles valores até então tidos como corretos. É verdade, toda renovação implica numa destruição de alguma coisa, né? Perfeito. Para que haja espaço para o novo, né? Isso, exatamente. E eu vejo, quer dizer, este momento que nós estamos vivendo como sendo o ponto de intersecção entre duas tendências, uma que está se exaurindo, que nitidamente associado a valores que levam, quer dizer, a humanidade a esse estado de vida, né? E outra
onda civilizatória, nitidamente identificável também, com os valores da fraternidade, da espiritualidade. Então temos aí movimentos espiritualistas presentes, né? Procurando enaltecer aquilo que há de mais sagrado, aquilo que há de mais sublime dentro do ser, né? Que é realmente o espírito que habita cada um de nós, que na realidade é o espírito universal. Antônio Carlos Jorge, alternativas, tipo energia solar, energia eólica, como que você vê isso daí? Tem futuro? Substitui, consegue substituir o modo atual de obtenção de energia? Por razões econômicas, a energia mais barata hoje é hidráulica. Parece que o megawatt ele custa em torno de R$40. Já a energia eólica passa de 140. Então, por razões econômicas de custo-benefício, ainda a energia eólica ela se torna muito cara. Muito embora as nações estejam desenvolvendo essa vertente, inclusive o Brasil, tanto no Nordeste brasileiro, Fernando de Noronha, por exemplo, tem 2 reatores, e aqui no Rio Grande do Sul, que o regime de ventos é muito constante, muito... No minuano, né? Isso. Então, são iniciativas que hoje são energias alternativas, né? Que realmente eu vejo com otimismo essas questões. A energia solar, embora seja cara, mas ela também tem um espaço realmente crescente. Uma célula fotovoltaica há 20 anos atrás era proibitivo a aquisição. Hoje ela já é factível de ser instalada numa pequena residência para produzir eletricidade, né? Então essas alternativas, elas são alinhadas àquela onda que eu havia me referido, sim, que está a onda renovadora. Isso, a onda renovadora. E a onda conservadora ainda é alicerçada no combustível fóssil. No combustível fóssil, né? Que deverá permanecer por muito tempo ainda porque ele é barato. Toda economia, naturalmente, ela foi alicerçada nessa matriz energética. Então, é uma questão econômica que mantém um modelo vivo. Enquanto, não houver a quebra de um paradigma estabelecido por um fator externo, por isso que eu não acho que é pessimismo, eu acho que tem que ter uma ação externa para que haja mudança de paradigma, né? O homem ele não vai sair da zona de conforto pura e simplesmente porque o meio ambiente ele vai cobrar o seu tributo lá na frente, né? Então, por isso que eu penso que as alterações elas serão contundentes realmente no sentido de redirecionar e dar vazão, a investimentos de desenvolvimento de produção de energia de uma maneira mais barata. Agora, lembrando que o sistema também exige, ele demanda, um volume de energia muito acima do que o homem precisaria para viver, né? Por que existe essa demanda? Porque, volto a dizer, o sistema equivocado de vida, né? Nós somos realmente predadores do meio ambiente. E até certo ponto imediatistas também, não é? Não se pensa muito no futuro, quando se fala que grandes catástrofes possam vir a acontecer daqui a 30, 40 anos. Eu acho que a maioria dos dirigentes que já têm seus 50, 60 anos, né, vamos dizer, a pirâmide, o alto da pirâmide, a classe dominante, a classe que dirige os destinos do mundo, né? Então essas pessoas não estão muito preocupadas com o que vai acontecer daqui a 30 anos. Daqui a 30 anos elas não estarão mais aqui, ou estarão, talvez em novos corpos, né? Mas isso daí também deve ser um entrave muito grande para a conscientização, não é?
Sem dúvida. Embora eu acho que os estadistas, né, os verdadeiros estadistas, que são poucos, têm essa preocupação. E aqueles que não são estadistas tão renomados, mas os têm políticos, mas que têm o seu ego político tão inflado que às vezes ele se preocupa com o legado que ele vai deixar ao país, e de certa forma isso é benéfico. Então, a adesão dos países a essas iniciativas como o Protocolo de Quioto, eu vejo como altamente benéfica. Porque se nós fizermos uma retrospectiva de 30 anos atrás, e hoje, nós vemos que tem uma mudança de comportamento das nações. Quer dizer, esse comportamento ele não está sendo levado de uma maneira pragmática, mas nunca se falou tanto dessas questões como hoje, né? Então eu vejo com otimismo essas iniciativas, embora não acredito que elas tenham o poder da transformação. Da transformação sem um dano, sem um dano já irreversível. O viés econômico ele é inevitável, né, nesse processo. Você vê, o Protocolo de Quioto, 5,1%. Tem nações que não conseguirão, principalmente as nações da Europa, que são muito pequenas e altamente poluidoras, mas elas não têm como diminuir essa emissão. Então se criou um mecanismo de crédito de carbono. Então, você, por exemplo, tem determinados projetos, que são chamados projetos MDL, projeto de Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, onde você passa por uma série de certificações coordenadas pela ONU, onde você pode demonstrar que aquele seu empreendimento ele tem uma redução de emissão de CO2 ou de metano, por exemplo. Então, é um projeto onde você se qualifica no sentido de dispor ao mercado econômico esses créditos a serem comercializados. Então, digamos que tem uma determinada empresa num país que não consegue reduzir, mas ela consegue quitar o seu débito fazendo a compra desses créditos de uma empresa que implementou, quer dizer, um projeto MDL. Isso é uma realidade existente. Então, isso, de uma certa forma, estimulou a implantação de projetos que até então eram inviáveis economicamente de serem implantados. E se não fosse esses projetos ou esse mecanismo, então já estaríamos numa situação bem pior, provavelmente, não? Eu não diria, porque embora os créditos de carbono sejam de grande monta, eles pouco representam diante do que se é emitido diariamente. Representaria quanto? Muito percentagem, pouco. Por exemplo? Por exemplo, a maior negociação de crédito de carbono se deu recentemente, que foi a Biogás Energia Ambiental, que é uma empresa nacional que foi montada para a captação do metano do aterro Bandeirantes aqui em São Paulo, no sentido de produzir energia elétrica. Então tem motogeradores que fazem a produção através do metano captado. O excedente disso é queimado em flares. Então tanto o metano, o biogás, que é alimentado, que é utilizado para alimentar os motogeradores, como aquele que é queimado, ele se traduz em créditos. Essa foi a maior negociação, se não me falha a memória, de crédito carbono existente no mundo. Ela não representa o que se emite, que sai em algumas horas durante o dia. Então, é muito pouco representativo isso. Eu acho que serve como uma medida educacional. Mas essa atividade pode ser, tem possibilidade de ser expandida a níveis significativos? Olha, ou não acredito que tenha. Você teria que... Porque essas atividades, elas são, de certa forma, mitigadoras. Elas atenuam o impacto já causado. O que você teria que ter são ações que não impactam o meio ambiente. Ou seja, a eliminação das emissões.
É lógico que isso ajuda, mas é um coadjuvante do processo. Não é o ator principal. O ator principal é a emissão do CO2. E do metano. Se produz muito metano. Para se ter uma ideia, a gente fala sobre vegetarianismo, eu não sei o tempo que nós temos ainda. Mas essa é uma questão crucial. A produção de alimentos. Isso é uma coisa que é uma verdade inconveniente, mas que nunca é dita. Mas nós vamos tentar explorar aqui. Metade de toda área cultivável do planeta é destinada ao gado. Ou ao gado confinado ou de criação solta, né? Extensiva. A outra metade é destinada a plantio de grãos. Grãos, massa foliar. Essa outra metade, pasmem, 90% vai para o consumo do gado. Somente 10% da metade é destinada à alimentação humana. Quer dizer que enquanto o homem continuar se alimentando de carne... Esse é um dos fatores. Vai ser o panorama. Esse é um dos fatores. E isto terá que ser mudado. Economicamente não se fecha essa equação. Para se produzir 250 gramas de carne, você alimentaria 40 vegetarianos. E essa verdade é inconveniente. Muito inconveniente. E ninguém a menciona. Quem quer abrir a mão da sua picanha no final da semana, do seu churrasquinho? Pois os senhores, realmente é muita inconveniência colocada. Então, essa questão do vegetarianismo, quer dizer, nós temos que nos pautar por uma vida, quer dizer, se não abstermos totalmente da carne, mas temos que reduzir, quer dizer, o consumo da carne. E drasticamente. O metano que é produzido pelo gado, ele é imenso. Imenso. E não é só o gado que produz metano, mas a população de bovino aqui no Brasil, ela equivale à população de humanos. A que ponto nós chegamos, né? Infelizmente o nosso tempo se esgota, mas nós voltaremos a este tema. Não na próxima semana, mas futuramente, daqui um mês, por exemplo. Eu gostaria que essa conversa não parasse por aqui, porque isso é muito interessante, muito esclarecedor, e eu acredito que com conversas desse tipo nós poderemos também dar a nossa pequenina contribuição para a mudança de comportamento. Muito obrigado, Antônio Carlos Jorge, pela sua participação. Aguarde o nosso próximo convite para aqui comparecer. E todos vocês que nos ouvem, que nos veem, que tenham uma boa semana.